Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Começamos a estudar a Bíblia no livro de Gênesis, estamos no segundo livro de Reis. Como o tempo passa rápido, não? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, então, segundo livro de Reis. Só achou? Porém, antes vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra, falar aos nossos corações e ajuda-nos a pôr em prática aquilo que Tu nos chamas a pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você compartilhe este estudo com os seus amigos, sua família, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Estou muito feliz porque pessoas de várias partes do mundo, de vários países, têm ouvido a palavra de Deus através dos nossos amigos que têm divulgado nas suas redes sociais. Milhares de pessoas têm sido alcançadas com a palavra de Deus. E, como eu já falei várias vezes, não temos nenhuma intenção de monetizar ou qualquer outra coisa, apenas divulgar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar com você algo segundo o livro de Reis, capítulo 7. Havia uma tremenda fome em Samaria e o rei se revoltou contra Eliseu, o homem de Deus, e o rei queria punir a Eliseu pela fome, porém Eliseu lhe disse: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. O que ele está dizendo é o seguinte: apesar da fome tremenda que estamos experimentando, amanhã haverá alimento, e este alimento será vendido muito barato, muito barato. A cidade de Samaria tinha sido cercada pelos sírios, e o povo estava morrendo de fome, estava passando fome, ao ponto de uma mulher ter dito ao rei que outra mulher lhe havia dito: dê o seu filho para que o comamos e amanhã comeremos o meu. Olha o desespero dessas pessoas. Já haviam matado os animais, já estavam até pensando em comer pessoas por causa da situação de escassez. E ela disse assim: assim cozinhamos o meu filho e o comemos, mas o outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Veja o desespero das pessoas. Mas agora o profeta Eliseu afirma que amanhã, no dia seguinte, mais ou menos a estas horas, ele diz: uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Ou seja, haverá alimento em abundância e vai ser muito barato. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? A dúvida é algo terrível, não é? Duvidar de Deus. O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Aí o que aconteceu? Essa cidade está cercada pelos sírios. Os sírios armaram acampamento em volta da cidade de Samaria, prontos para fazer com que o povo morresse à míngua e depois, então, não terão mais alternativa se entregasse, ou estivesse tão fraco que eles então poderiam invadir a cidade e destruí-la. E o que acontece no dia seguinte? 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Eles que em Israel, os leprosos tinham que viver separados da comunidade. Eles não podiam viver dentro da cidade. Por isso é que eles estavam do lado de fora, junto ao portão da cidade. Eles disseram: então vamos lá nos render aos sírios. Se eles nos matarem, que diferença vai fazer? Já vamos morrer de fome mesmo? E eles resolvem então ir até lá. Ao anoitecer, eu disse que era no dia seguinte, mas na verdade ainda era no mesmo dia. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém.
porque o Senhor tinha feito com que do arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Aquilo que Eliseu disse que ia acontecer, aconteceu. Quando eles chegaram lá, não tinha mais ninguém. O exército sírio havia batido em retirada, se debandado, porque eles pensaram, ao ouvir um grande som de carros de guerra e de cavalos, o ruído de um grande exército, que o rei de Israel tinha contratado os heteus e os egípcios como mercenários, como aliados, para virem contra eles. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Que Deus tremendo, não? Que cumpre a palavra do seu servo. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Saciaram a sua fome, estavam mortos de fome, literalmente. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Ou seja, não havia apenas comida, havia tesouros ali. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Ficaram ricos, leprosos ricos. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia do interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam do campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército sírios, dizendo: vamos ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Vamos parar aqui e analisar. O povo morrendo de fome, os leprosos têm essa maravilhosa ideia de ir lá ver se tinha comida do acampamento dos sírios. Talvez eles nem soubessem da profecia que Eliseu tinha feito. O fato é que eles foram movidos pela fome, pela necessidade. Então aqueles leprosos chegam lá no acampamento e de repente se deparam com um acampamento totalmente vazio. Por causa do que já explicamos, Deus fez com que eles ouvissem o som de um poderoso exército avançando, e eles imaginaram que fossem exércitos contratados para ir lá destruí-los, e fugiram, deixaram armas para trás, deixaram comida, deixaram seus pertences pessoais, por isso que diz aqui que tinha prata, ouro e roupas. Aí o que acontece? Os leprosos chegam lá, eles se alimentam, matam a fome, e pegam numa das tendas prata, ouro e roupas e escondem. Depois vão, entram em outra tenda e também dali pegam o que tem ali e escondem. Aí cai a ficha e eles dizem assim: sabe uma coisa? O que nós estamos fazendo não é certo. Este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Preste atenção nessa frase: este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. E aí então eles falam: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, porque vão descobrir que não tem ninguém aqui no acampamento, né? E nós estávamos aqui da boa e não avisamos a ninguém. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Eles foram gritar, e você viu o resto da história. O rei não acredita, mas um dos servos do rei tem uma ideia. Um dos
soldados, talvez, falou, vamos enviar aí alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam da cidade, e eles vão olhar se os sírios estão lá ou não, ou se eles se esconderam, como o rei pensou que eles tivessem feito, esconderam em alguma parte, e estão lá para armar uma emboscada para nós. A gente sai da cidade para lá buscar alimento no acampamento e eles atacam. Mas eles comprovaram que não tinha ninguém. Eles tinham deixado armas, tinham deixado roupas para trás e eles seguiram até o Rio Jordão. Estavam um pouco longe dali, mostrando então que os sírios já não estavam mais perto de Samaria. Né? Exatamente se cumpre a profecia de Eliseu. Porque no dia seguinte, então, é vendida a comida exatamente pelo preço, pela bagatela que Eliseu tinha dito que aconteceria. Lá. O povo vai lá no acampamento, saqueia o acampamento, pega tudo que precisa lá e ainda vende o excedente. Né? Vendem o excedente. Agora, qual a lição que nós podemos tirar para nós daqui? Eram 4 leprosos. Pessoas que não podiam viver na sociedade. Pessoas que eram tidas como párias, tá? Marginalizados, porque não podiam ter contato por causa da sua doença. A lepra da Bíblia está associada também com o pecado. Aquilo que a lepra era fisicamente, né, que manchava todo o corpo da pessoa, e às vezes ainda extremidades, né, eram prejudicadas. Coisa semelhante acontece com o pecado. O pecado, ele é uma lepra, ele é uma doença terrível. Pode não nos destruir fisicamente, embora em alguns casos destrua, por exemplo, pessoas que se envolvem com drogas e com outras práticas que levam à destruição física, mas de todo modo nos destrói interiormente, é uma lepra espiritual. E aquela lepra só podia ser curada, porque naqueles dias não havia medicamento para a lepra, através da intervenção divina, através da cura divina. Por isso que muitos leprosos procuravam Jesus para que ele pudesse curá-los, porque não tinha uma outra solução para o seu caso, não tinha outra solução para a cura da lepra. Então, aqueles homens que eram marginalizados fazem tudo isso que a gente já falou, mas cai a ficha e eles dizem assim: não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Isso aqui tem uma relação muito grande com aquilo que nós somos como cristãos. Nós somos pecadores como todos os seres humanos que vivem neste planeta. Porém, como aqueles 4 leprosos, nós descobrimos um tesouro precioso, que nos satisfaz, que nos alimenta espiritualmente e que também nos enriquece espiritualmente. Este tesouro é a salvação em Cristo. É o tesouro do Evangelho. Aliás, Jesus comparou o Evangelho a um tesouro, você se lembra? Falou que ele é como uma pérola. O reino de Deus é como uma pérola que um negociante encontra e ele esconde. Lembrei demais dessa história aqui, né? Ao pensar nessa história, meditar nela, daquele mercador. E ele esconde, ele vai à sua terra, vende tudo que tem e vai e compra aquela pérola. Porque ele sabe que ele é uma pérola de grande valor. Então o que acontece? Ele vende tudo que ele tem, é porque a pérola vale muito mais do que aquilo que ele tem, certo? E ele a compra e com certeza ele fez muito mais dinheiro. Os donos da terra, na verdade, nem sabiam quanto valia aquela pérola. Assim também, quando nós conhecemos a Cristo, né? Nós recebemos um tesouro infinito. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E muitas vezes a Bíblia fala dessa riqueza espiritual. Quando nós somos salvos, Deus não promete que vai nos fazer ricos e milionários nesta terra, ricos de dinheiro, mas Ele nos dá a riqueza maior, que é a riqueza da salvação e de pertencermos ao reino eterno de Deus. Agora, como aqueles homens, nós também temos uma grande responsabilidade. Como aqueles 4 leprosos, nós também não podemos nos calar. Jesus espera
e nos designou para que nós vamos e anunciemos as boas novas. Preste atenção nas palavras destes homens. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. O Evangelho de Jesus se resume em quê? Boas novas acerca de Jesus e da salvação. Aliás, a própria palavra Evangelho significa boas novas. Nós recebemos as boas novas da salvação. Nós não podemos nos calar. Quando nós nos calamos, nós estamos sujeitos a julgamento, a juízo, como eles se deram conta que estariam sujeitos a juízo. Olha o que eles dizem. Se nós nos calarmos, esperarmos até as 2 da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto. Nós temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é de anunciar aquilo que nós já achamos, aquilo que nós já encontramos, o tesouro da salvação em Cristo. Quantas pessoas ao nosso redor que precisam da salvação em Jesus? Será que nós estamos anunciando? Será que nós nos damos conta de que este dia é um dia de boas novas? Temos esta consciência de que este dia, o dia de hoje, é o dia de boas novas. A Bíblia diz, de fato, que hoje é o dia sobremodo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é no futuro, é hoje. Agora, nós estamos proclamando isso àqueles ao nosso redor que não conhecem ainda a salvação em Cristo. Nós não podemos e não somos responsáveis pela conversão deles, mas nós podemos e somos responsáveis por anunciar a salvação a eles. Esta é a nossa responsabilidade. E dessa nós não somos isentos. Não é que vamos deixar de ser salvos para anunciarmos o Evangelho, nem nada disso. Mas Deus espera que, assim como eu fui beneficiado, recebi um grande tesouro, eu não o esconda, mas eu compartilho com outros. Eu que fui saciado, que fui alimentado espiritualmente, não guarde isso só para mim, mas compartilhe com os outros. Foi o que aqueles 4 leprosos fizeram. Nós somos como 4 leprosos, 4 mendigos, dizendo a outros mendigos onde há pão. Tal como fizeram aqueles homens. Eles são 4 mendigos leprosos que descobriram que tinha pão. E eles foram e anunciaram onde tinha pão. Onde havia saciedade para a fome deles. Do mesmo modo, nós sabemos onde encontrar pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. E aquele que come de Jesus, isto é, aquele que tem comunhão com Jesus, ele mesmo disse, será saciado, não terá fome. E aquele que bebe da água que Jesus dá, que é o Espírito Santo, jamais terá sede espiritualmente. Então é um privilégio sermos saciados, mas é também uma responsabilidade de levarmos outros à fonte do alimento, levarmos outros ao conhecimento do tesouro. E o que aconteceu? Quando eles anunciaram, o rei não acreditou. E, possivelmente, juntamente com o rei, muitos outros também não acreditaram. E quando nós anunciamos o Evangelho, muita gente também não acredita. O que é normal. O que é normal. As pessoas muitas vezes rejeitam o Evangelho por ignorância ou porque Satanás lhe cega os olhos, como diz a Bíblia, mas ainda assim isso não nos isenta do privilégio e da responsabilidade de compartilharmos o Evangelho com as pessoas. De dizermos a ela, aqui está o pão, Jesus é o pão que sacia a sua fome espiritual. E Jesus também tem a água da vida, que sacia a sua sede espiritual. E ele lhe dá a vida eterna. O rei, pelo menos, ouviu um dos conselheiros que disse, bom, pelo menos pega aí 5 cavalos, manda os soldados lá para verem se de fato é assim como eles nos dizem, ou se por acaso os sírios estão escondidos. Isso que eu gosto do Evangelho. Você pode provar o Evangelho. Você pode examinar o Evangelho. Você pode questionar o Evangelho. Porque a nossa fé, a fé cristã, é uma fé racional. Ela não é uma fé baseada em mitos ou lendas,
sentimental, não, ela é uma fé racional, ela não é uma fé racionalista, mas ela é uma fé racional. A Bíblia responde às perguntas existenciais mais profundas que os homens possam ter. A nossa fé tem resposta. Um grande teólogo inglês chamado John Stott escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar, que ele fala sobre isso. O cristianismo pode ser testado, pode ser colocado no banco dos réus, como diz um outro autor, pode ser julgado. Nós temos visto muitas pessoas que batalharam contra o evangelho e que ao final se converteram. Por quê? Porque, como disse alguém, a Bíblia é como uma grande bigorna que tem desgastado muitos martelos. Batem, 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 e a bigorna não se desgasta, mas os martelos se acabam. Não é? Quantas pessoas eram contra o evangelho, mas ao examinarem o evangelho, ao aproximar-se dele de um ponto de vista racional, viram a realidade do evangelho e se converteram. Então, a nossa fé é uma fé que pode ser sujeitada a questionamentos e perguntas, porque ela tem respostas. A Bíblia tem respostas. Estes homens foram lá e viram que era verdade e regressaram, anunciaram o rei, o povo foi lá e se esbanjou, comeu à vontade, venderam o que sobrou. Assim é o evangelho. O evangelho é uma grande festa. Jesus várias vezes compara o reino de Deus e o evangelho a uma festa. É a parábola da grande ceia. É o filho pródigo que volta para casa, o pai manda matar o bezerro cevado. O evangelho é uma grande festa. A Bíblia fala que haverá uma grande ceia, ceia do Cordeiro no futuro, quando nós, todos os salvos, nos reunirmos com o nosso Salvador. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Por causa daqueles 4 leprosos. Eles só foram lá e comeram e desfrutaram porque aqueles 4 homens tiveram a iniciativa e se deram conta da responsabilidade e anunciaram a eles a salvação. Eles foram salvos da fome física. Pessoas só serão salvas se você e eu, como aqueles 4 mendigos, como aqueles 4 leprosos, anunciarmos o evangelho. E quando nós anunciamos, podemos ter a certeza de que Deus vai fazer a obra. Eu não sou responsável pelo resultado, mas Deus vai fazer o trabalho dele, assim como ele fez na sua vida e fez na minha. Eu não era convertido quando me apresentaram o evangelho. Eu não fui criado num lar cristão. Mas o evangelho fez a obra, o Espírito Santo fez a obra do meu coração. E como aqueles mendigos que me anunciaram o evangelho, aqueles leprosos que me anunciaram o evangelho, porque eles também tinham descoberto o pão, eu também pude descobrir o pão. E é meu privilégio, é meu prazer, e também minha responsabilidade, mostrar aos outros onde está o pão, onde está o tesouro. Não é? E o evangelho é experimental, você precisa ter a experiência da salvação. Não basta dizer eu creio aqui, olha, assentir intelectualmente, preciso crer aqui. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação vem por uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E eles foram lá e viram que tudo aquilo era verdade. O povo se refistelou lá, né? Porém aquele capitão que disse, não acredito, acha que nem que ele fala, né, pro profeta, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? E Eliseu falou, você vai ver, mas você não vai comer. De fato, quando o povo soube que era verdade, abriu os portões de Samaria, saíram correndo e atropelaram aquele capitão, e ele foi morto. Sempre haverá pessoas que vão rejeitar a mensagem do evangelho. Sempre haverá pessoas que vão rejeitar a mensagem da salvação. Mas não é por causa dessas que nós vamos deixar de anunciar, porque também haverá muitos que aceitarão. Estamos apenas esperando que você e eu façamos o mesmo que fizeram aqueles mendigos, aqueles leprosos. Deus te abençoe grandemente, Deus nos abençoe e possamos ser mendigos que descobriram onde tem pão e levar outros a se alimentar deste pão. Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Senhor, ajuda-nos
a entender a nossa grande salvação que o Senhor nos deu. Porque nós somos como aqueles leprosos que encontraram pão e que se saciaram. E não só encontraram pão, como encontraram um grande tesouro. Mas que se deram conta de que aquele pão não era só para eles. Uma vez que eles tinham o pão, era também a responsabilidade deles compartilhar com outros, para que eles também fossem abençoados, para que eles também fossem salvos daquela fome. Que nós possamos também nos dar conta disso, de que nós somos apenas leprosos, mendigos, que acharam pão. Que nós possamos levar outros a saber sobre o pão, anunciando-lhes o Evangelho, de maneira simples, de maneira clara, para que eles também venham a se saciar espiritualmente. Que não seja, Senhor, as represálias, que não seja, Senhor, as dúvidas das pessoas que nos impeçam de viver e falar do Evangelho. Nós possamos fazê-lo com alegria, deixando os resultados em tuas mãos. E temos certeza de que muitos chegarão a te conhecer, como muitos de nós que aqui estamos hoje reunidos neste estudo, viemos a te conhecer através de um outro mendigo, de um outro leproso, que também nos anunciou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, lembre-se que eu falei, a salvação se obtém através de uma experiência, pela fé em Jesus Cristo. Eu quero desafiar você agora a entregar sua vida a Jesus. Se você deseja fazê-lo e não sabe como, faça comigo essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Diga simplesmente assim: Senhor Jesus, eu sou como um daqueles quatro leprosos. Eu também tenho fome espiritual e sacia em Ti, Jesus. Eu reconheço que sou pecador e que Tu morreste por mim, pelos meus pecados na cruz. Me perdoa, Senhor, os meus pecados. Me purifica com Teu sangue e entra agora na minha vida e ser o Senhor da minha vida e meu Salvador. Me ajuda a anunciar que eu também encontrei o pão, que eu também encontrei o tesouro, aqueles ao meu redor que não Te conhecem. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Para sempre, hoje para sempre, cantarei ao Deus de amor, seguro estou em Ti. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em Ti. Não há medo que prevalecerá. O Teu amor venceu, o Teu amor venceu. E se um dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para
para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia um mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder, tu é glória. Pois teu é o reino, teu é o poder, tu é glória. E para todos sempre, sempre, amém. E para todos sempre, sempre, amém. E para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre, sempre, amém. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. O que prevalecerá, o teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você.